Audiobook Apologia de Sócrates. Cadastre seu e-mail no link que está na descrição do vídeo para ser avisado sempre que um novo audiobook for lançado. O link está na descrição do vídeo logo abaixo. Nota do narrador. O texto principal que dá nome a essa obra é referente à defesa que Sócrates fez ele mesmo em seu julgamento, quando então foi condenado à morte. Antes desse texto, temos ainda duas partes rápidas no livro, a apresentação e os dados biográficos. Dito isso, vamos começar. Apresentação. A Apologia de Sócrates de Platão é o registro de uma das defesas mais famosas e polêmicas da história do direito e da justiça ocidentais. Paralelamente, trata-se de uma pequena obra-prima literária de um dos assistentes dessa defesa, Platão, um dos discípulos de Sócrates. Platão reproduz essa defesa estruturando seu texto em 4 partes. Primeira, o acusado dirige-se ao júri, referindo-se às pessoas de seus acusadores e às acusações feitas à sua pessoa, a ação pública envolvendo os crimes de sedução da juventude em piedade e, portanto, uma ação instaurada junto ao arconte-rei. Segunda, o acusado dirige-se ao principal acusador, ou seja, Meleto. Terceira, o acusado, já ciente de que foi julgado culpado e condenado à morte, dirige-se outra vez ao júri. Quarta, diante da recusa do júri quanto a aceitar a substituição da pena de morte pela multa de 30 minas, o acusado dirige-se uma última vez aos jurados, porém, primeiro aos que o condenaram à morte, depois aos que o absolveram. É certamente com muita facilidade que bilhões de leitores ao longo de mais de 24 séculos aprenderam a mensagem dessa defesa e se comoveram com ela. O conteúdo da apologia é flagrantemente atípico e original, beirando ao inusitado, a comparar com os vais discursos de defesa proferidos na democrática Atenas de então, muitas vezes pelos habilidosos sofistas que atuavam como defensores. Sócrates, como sempre afável, tranquilo e manifestando total respeito à corte, executa sua defesa dispensando cabalmente qualquer artifício ou efeito retórico. Limita-se a expor com absoluta transparência e clareza, em linguagem simples e destituída quer de floreios, quer de erudição, certos eventos e incidentes da sua vida que expressam sua conduta com cidadãos de idades variadas, inclusive, é claro, os jovens. Contesta a acusação de sedução da juventude, que nós, atualmente, não devemos confundir com corrupção de menores. A sedução dos jovens, naquele caso, diz respeito a uma possível influência de Sócrates nos seus discípulos jovens, que constituíam a maioria, no sentido de afastá-los ou mesmo fazê-los romper com a educação e os valores tradicionais e vigentes em Atenas, a eles proporcionados por seus pais e estirpes. Nesse contexto, a soma das acusações de sedução da juventude e impiedade é facilmente compreensível. A impiedade, a sebeia, era precisamente a ação de desrespeitar os pais ou os deuses do Estado. Sócrates, inclusive apontando membros que assistem à sua defesa, dará a entender que não seduziu a jovem algum e que sempre foi assíduo cumpridor dos ritos religiosos domésticos e públicos. Entretanto, não negará a intervenção de seu daimon em sua vida. Na verdade, a crítica contundente de Sócrates que emerge do seu discurso, tal como o julgamento que levou à morte, são de natureza essencialmente política. Como filósofo, ele convivia com discípulos, principalmente jovens, muitos dos quais, eis aqui o ponto nevrálgico, seriam políticos de Atenas, como Critias e Alcibíades. Sua influência indiscutível não ocorria, obviamente, apenas nos estreitos limites da individualidade dos seus ouvintes e interlocutores, mas principalmente nos indivíduos como cidadãos, isto é, agentes e partícipes da democracia ateniense. A crítica inarredável de Sócrates, que curiosamente é o que mais importa para ele na sua defesa, e não a defesa propriamente dita e sua salvação da morte, é as instituições estabelecidas e consolidadas do Estado ateniense. E ante a incorruptibilidade e a não retratação de um Sócrates fiel aos seus princípios, só resta ao poder público ateniense matá-lo legal e institucionalmente. Segunda parte. Dados biográficos. Em rigor, pouco se sabe de absolutamente certo sobre a vida de Platão. Platão de Atenas, seu verdadeiro nome era Aristócles, viveu aproximadamente entre 427 e 347 a.C. De linhagem ilustre e membro de uma rica família da Messênia, descendente de Códron e de Solon, usufruiu da educação e das facilidades que o dinheiro e o prestígio de uma respeitada família aristocrática propiciavam. Seu interesse pela filosofia se manifestou cedo, e tudo indica que foi motivado particularmente por Heráclito de Éfeso, chamado O Obscuro,
que floresceu pelo fim do século VI a.C. É bastante provável que durante toda a juventude e até os 42 anos tenha se enfronhado profundamente no pensamento pré-socrático, sendo discípulo de Heráclito, Crátilo, Euclides de Megara, por meio de quem conheceu as ideias de Parmênides de Eleia, e muito especialmente na filosofia da escola itálica. As doutrinas pitagóricas, mormente a teoria do número e a doutrina da transmigração da alma, exerceram marcante influência no desenvolvimento do seu próprio pensamento, influência essa visível mesmo na estruturação mais madura e tardia do platonismo original, como se pode desprender dos últimos diálogos, inclusive as leis. Entretanto, é inegável que o encontro com Sócrates, sua antítese socioeconômica, Sócrates de Atenas, pertenceu a uma família modesta de artesãos. Na efervescência cultural de então, representou o clímax de seu aprendizado, adicionando o ingrediente definitivo ao cadinho do qual emergiria o corpo do pensamento independente original de um filósofo que, ao lado de Aristóteles, jamais deixou de iluminar a humanidade ao longo de quase 24 séculos. Em 385 a.C., Platão, apoiado inclusive financeiramente pelos amigos, estabeleceu sua própria escola de Orto, na Academos, para onde começaram a fluir os intelectos mais brilhantes e promissores da Grécia, entre eles Aristóteles de Estagira, que chegou a Atenas em 367 com 18 anos. É provável que logo após a autoexecução de seu mestre, em 399 a.C., Platão, cujos sentimentos naquele instante cruciais não nos é possível prescrutar, tenha se ausentado de Atenas e mesmo na Grécia por um período que não podemos precisar. Teria visitado o Egito e a Sicília. De fato, ele demonstra em alguns de seus diálogos mais conspicuamente em As Leis que conhecia costumes e leis vigentes no Egito na sua época. Não é provável, contudo, que demorasse no estrangeiro, dada a importância que atribuía à academia, a atividade que ali desempenhava e que exigia sua presença. Ademais, suas viagens ao exterior seguramente não visavam exatamente ao lazer. Platão buscava o conhecimento, e se algum dia classificou os egípcios como bárbaros, por certo o fez com muitas reservas. Diferentemente de seu velho mestre, Platão, que deveria portar-se como cidadão exemplar, apesar de sua oposição inarredável à democracia ateniense, jamais se indispôs com os membros proeminentes do Estado ateniense. Nesse sentido, sua prudência e postura de não envolvimento são proverbiais, o que se causa certo espanto por partir de um dos primeiros teóricos do Estado comunista governado por reis filósofos, como constamos em A República, e do Estado socialista, As Leis, que ainda retém características de centralização do poder no Estado, parecerá bastante compreensível em um pensador que, à medida que amadurecia sua reflexão política, mais se revelava um conservador, declaradamente não afeito a transformações políticas. Para Platão, nada é mais suspeito e imprevisível do que as consequências de uma insurreição ou revolução. Outrosim, não devemos esquecer que Platão pertencia ele próprio à classe abastada e aristocrática de Atenas, posição que, aparentemente, não incomodava em absoluto e até se preocupava em preservar. Platão morreu aos 80 ou 81 anos, provavelmente em 347 a.C., dizem, serenamente, quase que em continuidade a um sono tranquilo. Na mitologia, é irmão de Hipnos. Terceira parte. Apologia de Sócrates. Desconheço como vós, homens de Atenas, fostes afetados por meus acusadores. Quanto a mim, por pouco não perdi a noção da minha própria identidade, tal a persuasão com que discursaram. E, no entanto, dificilmente haja uma única palavra de verdade no que disseram. Das muitas mentiras que disseram, uma especialmente surpreendeu-me bastante, a saber, que deveis vos acautelar para não serdes ludibriados por mim, porque eu era um orador extraordinariamente hábil. Considerei o mais vergonhoso na sua postura não se envergonharem por ser imediatamente demonstrado pelos fatos que estão errados, quando não me revelo de modo algum um extraordinário orador, a não ser que classifique como extraordinário orador alguém que fala a verdade. Se é isso que querem dizer, concordo que eu seja um orador, ainda que não do estilo deles, pois, como digo, há pouco ou nada de verdadeiro no que disseram, enquanto de mim, tudo o que ouvireis será a verdade. Entretanto, por Zeus, ó homens de Atenas, não ouvireis discursos expressos com frases ornamentadas e estilizadas como os deles, mas apenas coisas ditas casualmente com as palavras que me ocorrem, pois confio que há justiça no que digo, e que nenhum de vós espere algo mais do que isso. De certo, não seria apropriado, senhores, na minha idade, apresentar-me a vós feito um adolescente modelando discursos.
E vos peço e vos imploro, ó homens de Atenas, que se me ouvirdes realizando minha defesa com a mesma linguagem que estou habituado a empregar na ágora junto à mesa dos banqueiros, onde muitos de vós me ouvistes, e em outras partes, não vos surpreendeis, nem promoveis um transtorno por conta disso. O fato é que, embora tenha 70 anos, é a primeira vez que me apresento perante a corte. Sou, portanto, um completo estrangeiro em relação ao tipo de linguagem que é utilizada aqui. Assim, tal como certamente se eu fosse realmente um estrangeiro, me desculparíeis se eu falasse no dialeto e na maneira em que eu for educado. Faço agora este pedido a vós, que a mim parece um pedido justo, no sentido de desconsiderardes minha maneira de falar, quer seja melhor ou pior, mas concentrardes vossa atenção simplesmente em discernir se o que digo é justo ou não, pois nisso consiste a virtude do juiz, ao passo que a do orador consiste em dizer a verdade. É para mim justo, homens de Atenas, começar por defender-me das primeiras falsas acusações a mim feitas e dos primeiros acusadores, para depois me defender das acusações posteriores e dos acusadores posteriores. De fato, muitos acusadores se levantaram contra mim perante vós, os quais têm falado há muito tempo, há anos, e nada do que dizem é verdadeiro. Eu os temo mais do que Anito e os outros, embora estes também sejam temíveis. Mas aqueles primeiros são mais temíveis, senhores, uma vez que se apoderaram da maioria de vós desde a infância, convenceram-vos e a mim acusaram sem qualquer respaldo na verdade, declarando que há um certo Sócrates, um homem sábio, um pensador que se ocupa das coisas do alto e que sondou as coisas abaixo da terra, e que faz do argumento mais fraco o mais forte. Esses, homens de Atenas, que espalharam esse rumor, são meus acusadores perigosos, pois aqueles que os ouvem creem que as pessoas que investigaram essas matérias sequer acreditam nos deuses. Além disso, esses acusadores são numerosos e têm feito suas acusações já há muito tempo. Acresça-se a isso que se dirigiram a vós quando tinhais uma idade que vos predispunha a neles crer muito prontamente, alguns de vós não passando de crianças e adolescentes, e ganharam seu caso inteiramente à revelia, pois ninguém compareceu em juízo para defender-se. Entretanto, o mais irracional de tudo isso é não dispor sequer da possibilidade de saber seus nomes e mencioná-los, a não ser que um deles venha a ser um comediógrafo. E todos que vos persuadiram, empregando para isso malevolência e difamação, alguns também persuadiram a outros, pois tinham sido, por sua vez, eles próprios persuadidos, todos esses são muitíssimos difíceis de lidar, uma vez que não é possível sequer convocar um só deles para aqui comparecer para ser interrogado ou refutado, sendo eu obrigado na realização da minha defesa a combater, por assim dizer, simplesmente sombras e interrogar quando não há quem responda. Dignai-vos, portanto, a compreender que, como digo, meus acusadores são de dois tipos, os que recentemente acusaram-me e os que, como eu dizia, fizeram-no há muito tempo. E considerai que devo defender-me primeiramente desses últimos, posto que os ouvistes fazerem suas acusações antes e com muito maior intensidade do que os fizeram acusações depois. Assim, faz-se necessário que eu faça uma defesa, homens de Atenas, e tentem em tempo tão curto extirpar de vós a calúnia que há tanto tempo permanece convosco. É meu desejo que isso aconteça, se melhor se revelar para vós e para mim, e que eu obtenha êxito em minha defesa. Porém, suponho que seja muito difícil, e não me iludo de modo algum acerca de sua natureza e grau de dificuldade. Todavia, que seja como vem agradar ao Deus, a lei necessariamente acatada e a minha defesa realizada. Agora examinemos a questão do seu início, a respeito da acusação que originou a difamação contra mim, na qual Meleto se fiou para mover essa ação pública contra mim. O que os incitadores da difamação alegaram para incitá-la? Devo, por assim dizer, ler sua declaração jurada como se fosse demandantes. Sócrates é réu por empenhar-se com excesso de zelo, de maneira supérflua e indiscreta, na investigação de coisas sobre a terra e nos céus, fortalecendo o argumento mais fraco e ensinando essas mesmas coisas a outros. É algo assim. A propósito, vós mesmos vistes tais coisas na comédia de Aristófanes, ou seja, um Sócrates nela se movendo livremente, proclamando que caminhava no ar e dizendo uma pleiade de outras tolices sobre as quais nada sei, seja muito ou pouco. E não me exprimo assim com o objetivo de solapar a honra devida a esse conhecimento, na hipótese de alguém ser sábio em tais matérias, possa eu jamais necessitar me defender de Meleto de uma acusações desse porte. Mas, homens de Atenas,
nada tenho a ver com essas coisas, para o que convoco como testemunhas a maioria de vós próprios, pedindo que vos informe entre si e declarem todos em que em alguma ocasião me ouviram discursar, e há muito destes entre vós, se em alguma oportunidade ouviram-me discutir muito ou pouco acerca desses assuntos. A partir disso, sabereis que as demais coisas comentadas a meu respeito pela maioria das pessoas são de idêntica natureza. Na realidade, porém, nenhuma dessas coisas é verdadeira, e se ouvistes de alguém que me dispõe a ensinar as pessoas e que cobro esse ensino, tampouco isso é verdadeiro. Todas. Ótimo, por era. De fato, fazes referência a um grande número de benfeitores. Mas, e quanto aos ouvintes? Também tornam os jovens melhores ou não? Também eles. E quanto aos senadores? Os senadores também. Mas, Meleto, e quanto à Assembleia? Seus membros corrompem os jovens ou também os tornam melhores? Eles os tornam melhores. Pelo que parece, todos os atenienses contribuem para tornar os jovens admiravelmente bons, exceto eu, que com exclusividade os corrompo. É isso que queres dizer? É decididamente isso que quero dizer. Tu me condenas a uma grande desventura. Responde-me, a ti parece ocorrer o mesmo no caso dos cavalos? Os que os tornam melhores são toda a humanidade, exceto por um único indivíduo que os corrompe? Ou a verdade é precisamente o contrário? Quem os torna melhores é um só indivíduo, ou uns pouquíssimos, os cavaleiros, ao passo que a maioria das pessoas, se tiver que lidar com cavalos e utilizá-los, os corrompe. Não é assim, Meleto? Tanto no que se refere aos cavalos, quanto no que toca a todos os outros animais? Está claro que é, não importa se tu e Anito o neguem ou o admitam. Gozaríamos de uma situação de suma felicidade, no caso dos jovens, se um único indivíduo os corrompesse enquanto todos os outros os beneficiassem. Mas, Meleto, demonstras com suficiente clareza que jamais te preocupaste com os jovens. Exibes claramente tua própria negligência a respeito, que nunca te portaste em absoluto com os assuntos em função dos quais me trouxeste a este tribunal. Por Zeus, Meleto, diz a nós também, é melhor para alguém viver entre bons concidadãos ou entre maus? Responde, meu bom homem, pois não pergunto algo difícil. Não fazem os maus algum mal aos que estão consigo em qualquer ocasião, ao passo que os bons algum bem? Certamente. Haverá então alguém que prefira ser prejudicado por aqueles que lhe fazem companhia a ser beneficiado? Responde, bom homem, visto que a lei determina que respondas. Haverá alguém que prefira ser prejudicado? É claro que não. Ora, me acusas aqui sob o fundamento de que estou corrompendo a juventude e tornando-a pior voluntária ou involuntariamente? Digo que voluntariamente. Como então, Meleto, és na tua idade tão mais sábio do que eu, na minha, a ponto de teres reconhecido que os maus sempre cometem algum mal aos que lhes estão mais próximos, e os bons algum bem, enquanto eu atingi tal grau de ignorância que sequer sei que, se torno mal um de meus associados, corro o perigo de sofrer algum dano de parte dele, de sorte que realizo esse grande mal voluntariamente. Como dizes? Não creio nisso, Meleto. Tampouco penso que qualquer outra pessoa no mundo creia. Ou não corrompo os jovens, ou, se os corrompo, o faço involuntariamente, de modo que mentes em ambos os casos. Bem, se os corrompo involuntariamente, a lei não determina que as pessoas sejam submetidas a julgamento devido a faltas involuntárias, mas que sejam detidas privadamente para instrução e advertência. Está claro que, se sou instruído a respeito, cessarei de fazer aquilo que faço involuntariamente. Tu, entretanto, evitaste minha companhia e não quiseste instruir-me. Mas me trazes aqui, onde a lei determina que sejam trazidos os que querem punição, não instrução. Mas basta, pois, homens de Atenas, fica patente que, como eu disse, Meleto nunca se importou em qualquer medida com essas coisas. De qualquer modo, informa-nos. Como, conforme pensas, Meleto, corrompo os jovens? Ou é evidente, com base na acusação formal que apresentaste,
que é os ensinando a não crer nos deuses que são objeto da crença por parte do Estado, mas crer em outras divindades novas? Não dizes que é ensinando tal coisa que os corrompo? Positivamente é o que digo. Assim sendo, Meleto, em nome desses mesmos deuses de que falamos agora, expressa-te ainda com maior clareza a mim e a estes senhores. De fato, não consigo compreender se queres dizer que ensino a crença na existência de alguns deuses, e então eu próprio creria que existem alguns deuses, e de modo algum seria eu, um ateu, e estaria isento de culpa nisso, mas que esses não são os deuses que constituem objeto da crença por parte do Estado, e sim outros, o que justifica a acusação contra mim, isto é, que se trata de outros deuses. Ou se queres dizer que não crê em nenhum deus, e que é isso que ensina as pessoas. É isso que quero dizer, ou seja, que não creis em nenhum deus. Ó extraordinário Meleto! Qual a razão para afirmares isso? Não creio sequer que o Sol, ou ainda a Lua, são deuses, como o resto das pessoas creem? Não, por Zeus, senhores jurados, visto que ele afirma que o Sol é pedra e a Lua, terra. Meu caro Meleto, pensas que estás acusando Anaxágoras? E despreza tanto os membros do júri a ponto de pensar que são tão ignorantes nas letras que desconhece que os livros de Anaxágoras, de Clasomena, estão repletos desses discursos, e ademais, que os jovens estão aprendendo de mim o que pode comprar ocasionalmente por no máximo uma dracma de orquestra e rirem de Sócrates por este simular que esses discursos são seus, especialmente quando tão despropositados? Mas por Zeus, é isso que pensas de mim? Que não creio na existência de nenhum deus? Não, por Zeus, não creis em nenhum deus. Não podes receber crédito no que dizes, Meleto. Diria que nem sequer tu próprio dás crédito a isso. Homens de Atenas, este homem a mim parece muito insolente e descontrolado em haver realmente feito essa acusação formal numa disposição de insolência, descontrole e imprudência juvenil. É como alguém que haja composto um enigma e o está testando. Perceberá o sábio Sócrates que estou gracejando e contradizendo-me, ou o ludibriarei e aos outros que me escutam? A mim se afigura que se contradiz na declaração acusatória da ação, como se estivesse declarando: Sócrates é réu por não crer em deuses, mas realmente crê em deuses. E seguramente essa é a atitude de um gracejador. Examinai comigo, senhores, como parece que ele se contradiz, e tu, Meleto, responde-nos. Quanto a vós, senhores, lembrai-vos do que vos pedi no início. Por favor, não crieis um tumulto se conduzo o meu argumento do meu modo habitual. Há algum ser humano, Meleto, que acredite haver coisas pertinentes a seres humanos, mas não haver seres humanos? Deixai que ele responda, senhores, e não crieis qualquer tipo de alvoroço. Há alguém que não acredita em cavalos, mas que realmente acredita em coisas que dizem respeito a cavalos? Ou que não acredita que existem flautistas, mas que coisas que lhe dizem respeito existem? Não há, homem excelente. Se não te dispõe a responder, eu respondo a ti e a este júri aqui presente. Mas responde ao menos a próxima pergunta. Há alguém que acredita em coisas pertinentes aos daimons, mas que não acredita em daimons? Não há. Obrigado por responder, ainda com relutância, ao ser constrangido por estes senhores. E então afirmas que creio em coisas pertinentes aos daimons, e que as ensino, novas ou velhas que sejam, isso não importa. Creio em coisas pertinentes aos daimons, de acordo com tua afirmação e tua declaração jurada. Mas se creio em coisas pertinentes aos daimons, é absolutamente necessário que creia também em daimons, não é mesmo? É, pois, suponho que concordes, uma vez que não respondes. Mas não pensamos que os daimons são deuses ou filhos de deuses? Sim ou não? Certamente. Assim, se creio em daimons, como dizes, e se daimons são um tipo de deuses, temos diante de nós o enigma e o gracejo do teu discurso, na medida em que dizes que não creio em deuses, e em seguida que creio, uma vez que realmente creio em daimons. Mas, se por outro lado, daimons são um tipo de filhos bastardos de deuses com ninfas, ou com quaisquer outras mães, como se diz que são, que ser humano acreditaria que há filhos de deuses
mas que não há deuses? Seria tão absurdo quanto acreditar que há filhos de éguas e asnos, a saber mulos, mas que não há éguas e asnos. Mas Meleto deve certamente ter movido esse processo ou para nos testar, ou porque estavas desorientado quanto a descobrir qualquer falta real de que pudesses me acusar. Mas não há como pudesses persuadir alguém que fosse mesmo minimamente inteligente de que é possível para a mesma pessoa crer em coisas pertinentes a daimons e a deuses, e não crer em daimons, nem em deuses, nem em heróis. Ora, homens de Atenas, não parece requerer uma prolongada defesa para demonstrar que não sou culpado das acusações de acordo com o depoimento do jurado da ação pública, movido por Meleto contra mim, bastando o que foi dito. Mas podeis estar seguro da verdade de que eu declarei antes, ou seja, de que me tornei muito impopular, objeto de grande animosidade no pensar de muitas pessoas. E será isso que causará minha condenação, se eu tiver que ser condenado, não Meleto ou Anito, mas a calúnia e a malevolência de muitas pessoas. Isso tem condenado muitos outros homens bons, e penso que continuará a condená-los. E não há risco de que parará comigo. Mas talvez pudesse alguém dizer: não estás envergonhado, Sócrates, de ter te dedicado a essa ocupação que agora te põe em perigo de seres condenado à morte? Mas eu teria para essa pessoa uma justa resposta. Dizes algo incorreto, Senhor, se pensas que um homem que tem algum mérito deve levar em consideração o risco de vida ou de morte. A única coisa a que se deve se ater em suas ações é se são justas ou injustas, e se agem como um homem bom ou um homem mau. De fato, de acordo com tua opinião, todos os semideuses que morreram em Troia seriam de valor insignificante, inclusive o filho de Tétis, que a tal ponto desprezava o perigo diante de suportar qualquer desonra, que quando sua mãe, que era uma deusa, lhe comunicou, ante sua ânsia de matar Heitor, algo semelhante ao seguinte, segundo creio: meu filho, se vingares a morte de teu amigo Patroclo e matares Heitor, tu próprio perecerás, pois a tua morte logo se seguirá a de Heitor. Ao ouvi-lo, pouco se importou com a morte e o perigo, pois temia muito mais viver como um covarde e não vingar seus amigos. Que eu morra então logo, ele disse, após haver aplicado ao criminoso o que este merece, de preferência aqui ser um motivo de riso junto aos navios curvados, um peso sobre a terra. Achas que ele considera a morte e o perigo? Essa é a verdade da matéria, homens de Atenas, a saber, onde quer que seja que um homem tenha assumido uma posição que crê será melhor, ou onde haja sido colocado por seu comandante, nela tem ele, pelo que me parece, que permanecer e enfrentar o perigo, sem cogitar a morte ou de qualquer outra coisa, salvo a ignomínia. Assim, teria sido uma conduta estranha, homens de Atenas, se tendo eu, em Potideia, Anfípolis e Délio, sob risco de morte, como todos os outros, permanecido em meu posto, quando aqueles que escolhesse para me comandar o haviam ordenado, depois deixasse de agir, assim quando Deus ordenou-me, conforme pensei e acreditei, a viver a vida de um filósofo, para investigar a mim mesmo e aos outros, abandonando meu posto por medo da morte ou de qualquer outra coisa. Teria sido um comportamento estranho que verdadeiramente justificaria que alguém me conduzisse a esse tribunal, sob a acusação de não acreditar na existência dos deuses, por não ter obedecido ao oráculo, temido a morte e pensar ser sábio, quando não sou. Pois temer a morte, senhores, nada mais é do que pensar que se é sábio, quando não se é, uma vez que consiste em pensar que se conhece o que não se conhece. De fato, ninguém sabe se a morte não é, inclusive, a maior de todas as bênçãos para o ser humano, ainda que este a tema como se soubesse que é o maior dos males. E não é essa a mais censurável das formas de ignorância, nomeadamente pensar que se conhece o que não se conhece? Talvez, senhores, nesse aspecto, também seja eu diferente da maioria das pessoas, e se tivesse que declarar que sou mais sábio em alguma coisa, seria nisso. Ou seja, não tendo o apropriado conhecimento das coisas do Hades, não penso que tenho. Tenho, entretanto, realmente conhecimento do que é mau e vergonhoso cometer injustiça e desobedecer quem é superior a mim, seja um Deus ou um ser humano. Consequentemente, nunca temerei ou evitarei aquilo com respeito ao que desconheço se é bom ou mal, diferentemente daquilo que sei ser mal. E assim, mesmo na hipótese de me absolverdes agora e não ser desconvencido por Anito, que afirmou que ou não devia eu simplesmente ter sido submetido a julgamento, ou se fui, tenho que ser executado. Uma vez que, se eu for absolvido, vossos filhos serão todos inteiramente arruinados por se dedicarem a praticar o que ensino, se me dissesses a guisa de resposta a isso. Sócrates,
Nesta oportunidade não agiremos segundo o que diz Anito, mas te deixaremos ir sob condição de que não despendas mais teu tempo nessas investigações e não te devotes mais à filosofia, sendo que se fores pego em flagrante assim fazendo, morrerás. Se me absolvesseis sob tal condição, declararia a vós: homens de Atenas, contais com meu respeito e minha amizade, mas acatarei ao Deus, de preferência a vós, e por quanto durar minha existência, e for eu capaz de prosseguir, jamais renunciarei à filosofia, e cessarei de vos exortar, e de meu modo costumeiro, com qualquer um de vós que venha topar no meu caminho, salientarei. Homem excelente, sendo como és, um cidadão de Atenas, a maior cidade-estado e a mais notória por sua sabedoria e poder, não te sentes envergonhado por te preocupares com a aquisição de riqueza, reputação e honras, enquanto não te importas e nem atentas para a sabedoria, a verdade e o aperfeiçoamento da tua alma? E então, se qualquer um de vós contestar o teor das minhas palavras e afirmar que realmente se importa, não permitirei que vá embora imediatamente, e tampouco eu irei embora, dispondo-me sim a interrogá-lo, examiná-lo e submetê-lo a testes. E se apurar que não é detentor da virtude, a despeito de afirmar que é, o censurarei por desprezar coisas da máxima importância, enquanto se importa com coisas secundárias. Assim agirei com todo aquele que encontrar, jovem e velho, estrangeiro e concidadão, porém mais especialmente com os concidadãos, porquanto sois ligados mais estreitamente a mim. Certificai-vos de que assim o Deus me ordena fazer, e creio não haver nenhum outro maior benefício concedido a essa cidade do que o serviço que presto ao Deus. Pois tudo que faço em minhas andanças é vos instar, jovens e velhos entre vós, a não zelardes por vossos corpos ou vossas riquezas mais do que pela perfeição possível de vossas almas. E vos digo que a riqueza não gera virtude, mas esta gera riqueza e todos os demais bens aos seres humanos, tanto os benefícios privados quanto os públicos. Se com esse discurso corrompo jovens, então seu conteúdo é nocivo. Mas se alguém afirma que profira um discurso distinto desse, afirma algo destituído de senso. Assim digo-vos, ó homens de Atenas, fazei como Anito vos indica ou não, e absolvei-me ou não, mas cientes de que não alterarei minha conduta, mesmo que eu tenha que muitas vezes morrer. Não causeis tumulto, homens de Atenas, mas continuai a atender ao meu pedido, não interrompendo o meu discurso, produzindo algazarra, mas vos restringindo a ouvir-me, e penso que vos será vantajoso ouvir-me. Estou na iminência de vos comunicar algumas coisas que talvez vos levem a vociferar. De modo algum seja esse vosso comportamento. Sabeis que se me matardes, sendo eu o homem que digo que sou, não me ferireis mais do que vós próprios. Com efeito, nem Meleto, nem Anito seriam capazes de ferir-me, o que julgo impossível, pois acredito não ser permitido pelas leis que um homem melhor seja ferido por um pior. Contudo, Anito talvez pudesse matar-me, banir-me ou destituir-me dos direitos civis, com isso talvez pensando que estaria infligindo-me enormes danos, pensando no qual seria acompanhado por outros. Mas não penso assim. Penso estar ele próprio fazendo um dano muito maior ao empenhar-se em obter a execução injusta de um homem. E assim sendo, homens de Atenas, realizo agora minha defesa, não no meu próprio interesse, como se poderia supor, mas no vosso, para impedir que, ao condenar-me erradamente, façais uso indevido do dons que o Deus vos conferiu. Se me executardes, não encontrareis facilmente outra pessoa como eu, que estava ligada a essa cidade por ação do Deus, ainda que a expressão seja um tanto risível, como a um grande e nobre cavalo que se revelasse um pouco lerdo devido ao seu tamanho, e precisasse ser estimulado por um moscardo. Penso que foi para desempenhar uma função assim que o Deus vinculou-me à cidade, e assim ponho-me a circular por aí, estimulando, persuadindo e censurando cada um de vós, e em toda parte o dia todo que me deparo convosco. É improvável que aquela outra pessoa surja entre vós, senhores, e se deres ouvidos ao que digo, me poupareis. Mas é possível, talvez, que estejais zangados comigo, como pessoas despertas de um cochilo, e quereis esbofetear-me, em conformidade com o conselho de Anito, o que facilmente acabareis me matando. E então passaríeis o resto de vossas vidas na sonolência, a menos que o Deus, no seu zelo por vós, enviasse alguém mais para vos aguilhoar. E que sou, como digo sou, uma espécie de dádiva do Deus à cidade. Podereis compreender com base no seguinte:
Que não parece comportamento humano ter negligenciado todos os meus próprios negócios e resistido aos descuidos de meus interesses durante todos esses anos. Em contrapartida, estou sempre ocupado com vossos interesses, dirigindo-me a cada um de vós como um pai, ou como um irmão mais velho, insistindo que atentais para a virtude. Se extraísse algum ganho dessa atividade e fosse remunerado por tais exortações, haveria algum sentido nisso. Mas podeis constatar que, a despeito de todas as suas acusações imprudentes, meus acusadores não foram capazes, em sua desfaçatez, de apresentar uma testemunha que declarasse que algum dia eu haja cobrado ou solicitado pagamento de quem quer que seja. Julgo, de minha parte, contar com uma testemunha que basta para atestar a verdade que digo, nomeadamente minha pobreza. Talvez possa parecer um despropósito circular eu por aí e interferir nos negócios alheios visando a dar esse aconselhamento privadamente, mas não me arrisco a comparecer à Assembleia e fornecer aconselhamento ao Estado. A causa disso, entretanto, como me ouvistes declarar em muitas oportunidades e lugares, é que algo divino e pertencente aos daimons se manifesta a mim, a mesma coisa que Meleto ridicularizou em seu depoimento. Experimento isso desde minha infância. É uma espécie de voz que me ocorre e sempre que ocorre me detém quanto a alguma coisa que me propõe a fazer, enquanto nunca me incita a fazer coisa alguma. É o que se opõe à minha participação na política. E sou da opinião de que essa oposição é algo excelente, pois podeis estar plenamente certos, homens de Atenas, que se eu tivesse me envolvido na política, teria sido conduzido à morte há muito tempo e não teria feito nenhum bem a vós ou a mim mesmo. Não vos indigneis comigo por eu dizer a verdade. O fato é que pessoa alguma sobreviverá se opor com franqueza a vós ou a qualquer outra multidão, impedindo que muitos acontecimentos injustos e ilegais ocorram no Estado. Um homem que realmente luta pela justiça tem que levar uma vida privada e não pública, caso queira sobreviver, mesmo por um efêmero período. Apresentarei a vós incisivas evidências disso, não meras palavras, porém o que tendes em autoestima, ou seja, ações. Escutai o que sucedeu a mim, para que possais vos persuadir de que eu jamais me curvaria, por medo da morte, a qualquer pessoa que contrariasse o que é justo, preferindo morrer a curvar-me. A narrativa que vos farei envolve um lugar comum em matéria prosaica dos tribunais, mas é algo verdadeiro. Nunca, atenienses, ocupei qualquer outro cargo público, mas atuei como senador, na ocasião em que minha tribo detinha a presidência, quando desejasse julgar coletivamente e não individualmente os 10 generais que haviam fracassado na ação de recolher os mortos e sobreviventes após a batalha naval. Isso foi legal, como todos vós depois admitistes. Naquele ensejo, fui o único prítane, membro do comitê que presidia, que se opôs a realizar qualquer coisa que violasse as leis. Mas embora os oradores estivessem prontos a afastar-me e prender-me, e embora vós, aos brados, os incitassem a fazer isso, considerei que tinha que correr o risco e perseverar até o fim, preferindo ter a lei e a justiça ao meu lado e aliar-me a vós, quando vos empenhavas num procedimento injusto, simplesmente por temor de ser aprisionado ou morto. Isso aconteceu quando o Estado era ainda democrático. Depois da instauração da oligarquia, os 30 mandaram que eu e mais 4 outros indivíduos comparecêssemos à rotunda e ordenaram que trouxéssemos de Salamina Leão de Salamina para que fosse executado. Também haviam dado muitas ordens desse tipo a outras pessoas, pois sua intenção era implicar o máximo de indivíduos que pudessem em seus crimes. Eu, contudo, mais uma vez mostrei não só pelo discurso, como também pela ação, que não me importava nem um pouco com a morte, se não fosse demasiado vulgar a expressão, mas naquilo com que realmente me importava sumamente era não fazer nada injusto ou irreligioso. Com efeito, aquele governo, por mais poderoso que fosse, não me intimidou no sentido de realizar algo injusto. Entretanto, quando saímos da rotunda, os outros 4 dirigiram-se a Salamina e prenderam Leão. De minha parte, limitei-me a voltar para minha casa. Deveria ter sido executado por essa minha conduta, não tivesse aquele governo sido derrubado logo depois. Há muitos que poderão vos testemunhar acerca desses acontecimentos. Será que acreditais que poderia eu ter sobrevivido tantos anos se houvesse participado da vida pública, comportando-me como um homem bom deve se comportar, prestando meu auxílio à justiça e considerando o meu mais elevado dever? Longe disso, homens de Atenas. E tampouco poderia isso acontecer com qualquer outro homem. Ao longo da minha vida, em qualquer atividade pública em que possa ter engajado, sou o mesmo homem que na vida privada. Jamais compactuei com alguém para uma ação injusta.
fosse-se alguém qualquer outra pessoa ou um daqueles que, segundo meus caluniadores, são os meus discípulos. Mas nunca foi o mestre de quem quer que seja. Se qualquer indivíduo, jovem ou velho, deseja ouvir o meu discurso quando me ocupo do meu mistério, jamais fiz qualquer objeção a isso, tampouco me limito a dispensar minha conversação a quem me remunera, calando-me diante de quem não o faz. Pelo contrário, ponho-me à disposição igualmente de ricos e pobres, faço perguntas e todo aquele que desejar está facultado a responder-me e ouvir o que tenho a dizer. E não posso com justiça ser responsabilizado pela boa ou má conduta desses indivíduos, na medida em que nunca lhes prometi ou lhes ministrei qualquer instrução, a nenhum deles. Se algum declarar que aprendeu algo de mim, ou que ouviu privadamente algo que outros não ouviram, estejais certos que esse indivíduo está mentindo. Mas então, por que algumas pessoas apreciam passar muito do seu tempo em minha companhia? Ouvistes a razão disso, homens de Atenas, pois vos comuniquei toda a verdade. Gostam de ouvir o questionamento das pessoas que julgam serem sábias e não são. Isso é divertido. Mas, como acredito, a mim foi ordenado assim agir pelo Deus, pelo meio dos oráculos e sonhos, e de todas as outras formas pelas quais um ser humano já recebeu ordem oriunda do poder divino para fazer qualquer coisa. Isso, atenienses, é verdadeiro e pode ser facilmente estabelecido. Se corrompo alguns jovens e corrompi outros, de certo alguns entre esses que se tornaram adultos e perceberam que lhes concedi mau aconselhamento em sua juventude, deveriam eles próprios comparecerem aqui para acusar-me e se vingarem. Ou, se não desejassem fazê-lo pessoalmente, alguns de seus parentes, pais, irmãos ou pessoas de outro parentesco, deveriam se manifestar, apontando agora os fatos do possível prejuízo causado às suas famílias. E vejo muito deles aqui presentes. Em primeiro lugar, Críton, homem da mesma idade que eu, pertencente ao mesmo demo que eu, e pai de Critóbulo, que também se encontra presente. Em seguida, Lisânias de Esfeto, pai de Ésquines, que está aqui. Também aqui se acha Antífon de Cefísia, pai de Epígeno. E há outros presentes cujos irmãos despendiam tempo em minhas conversações. Nicóstrato, filho de Teozoides e irmão de Teódoto, que estando atualmente morto, não pôde influenciá-lo. Páralo, filho de Demócono, cujo irmão foi Teagés, e Adimanto, filho de Ariston, cujo irmão é Platão, aqui presente. E a Entodoro, cujo irmão Apolodoro está presente. E poderia vos mencionar muitos outros, entre os quais certamente Meleto poderia ter escolhido um na qualidade de testemunha em seu próprio discurso. Mas se o esqueceu então, que o faça agora. Cederei a ele espaço para que se manifeste, se dispor de uma tal testemunha. Mas descobrireis que o que ocorre é precisamente o oposto, senhores, e que todas essas pessoas estão prontas a vir em meu auxílio. O homem que corrompe e causa dano aos seus parentes, como afirmam Meleto e Anito. Ora, os que são eles próprios corrompidos poderiam ter muito bem algum motivo para ajudar-me, mas de que razão poderiam dispor seus parentes, que além de não corrompidos, já são homens mais velhos, se não da razão correta e justa, ou seja, de que estão cientes de que Meleto está mentindo enquanto eu estou dizendo a verdade? Bem, senhores, isso e talvez outras coisas similares é tudo que tenho a dizer em minha defesa. Talvez alguém entre vós se sinta ofendido ao lembrar-se que quando ele próprio foi submetido ao julgamento em torno de um caso de menor importância do que este envolvendo uma acusação menos perigosa, pôs-se a implorar e suplicar aos juízes em meio a lágrimas e trouxe seus filhos, amigos e parentes com o fito de suscitar compaixão, ao passo que eu nada farei dessas coisas, ainda que esteja aparentemente correndo um sumo risco. É possível que alguém, a quem ocorra esse pensamento e lembrança, se predisponha duramente comigo e lance seu voto tomado de ira. Ora, se é essa a disposição de alguém dentre vós, não creio haver tal pessoa, mas se houver, penso que estaria me expressando com equidade se lhe dissesse: meu excelente senhor, também eu tenho parentes, pois não sou, como diz Homero, nascido de um carvalho ou de uma pedra, mas de pais humanos, de forma que tenho parentes, e homens de Atenas, tenho 3 filhos, um adolescente e 2 ainda crianças. Entretanto, não trarei nenhum deles aqui para vos implorar que me absolvam. E por que não agirei assim? Não por orgulho, atenienses, ou por falta de respeito a vós. A questão de se revela ou não intrepidez diante da morte é outra, mas no interesse da minha boa reputação, da vossa e de todo o Estado, julgo não ser nobre fazer essas coisas, em vista especialmente de minha idade e de minha reputação, se merecido ou não.
De qualquer modo, seja verdadeiro ou falso, prevalece a opinião geral de que Sócrates, em certos aspectos, é superior à maioria das pessoas. Se nesse caso, aquele entre vós, que se supõe seres superiores em sabedoria, ou em coragem, ou em qualquer outra virtude, se predispõe a se conduzir de tal maneira, seria vergonhoso. Todavia, tenho frequentemente visto homens, detentores de tal reputação, se comportarem da mais espantosa das maneiras quando submetidos a um julgamento, como se pensasse estar a caminho de sofrer algo terrível se forem executados e que seriam imortais se vós não os executasseis. A mim, parece que representa uma vergonha para o Estado, e que qualquer estrangeiro estaria autorizado a dizer que aqueles, entre os atenienses que primam pela virtude, homens que eles próprios honram com cargos públicos e outras distinções, não são melhores do que as mulheres. Esses atos, homens de Atenas, nós que dispomos de alguma reputação, não devemos cometer, e se os cometermos, não devereis permiti-lo. Deveis mostrar com clareza que estareis muito mais prontos a condenar um homem que desempenha entre vós essas lamentáveis cenas dramáticas no tribunal, expondo o Estado ao ridículo, do que o homem que se mantém quieto. E, independentemente do aspecto da reputação, senhores, não julgo certo suplicar ao juiz ou obter a absolvição implorando-a. Nossa obrigação é informá-lo e convencê-lo. De fato, o juiz não está aqui para conceder favores no que tange a matérias de justiça, mas para pronunciar a sentença. E seu juramento obriga a não distribuir favores ao seu bel prazer, mas julgar de acordo com as leis. A conclusão é que não devemos induzir-vos ao hábito de violar nossos juramentos, nem deveis vós mergulhar nesse hábito, com o que nenhum de nós estaria agindo sem incorrer na piedade. Não exigi, portanto, de mim, homens de Atenas, que me comporte perante vós de um modo que não considere nem nobre, nem justo, nem piedoso, especialmente por Zeus, porque estou sendo processado por Meleto exatamente por impiedade. É patente que se graças à minha persuasão e súplica eu vos constrangesses a faltar com os vossos juramentos, estaria vos ensinando a desacreditar na existência dos deuses, e realizando a minha defesa, estaria acusando a mim mesmo de neles não acreditar. Entretanto, muito dista isso da verdade, pois realmente neles acredito, homens de Atenas, mais do que qualquer um de meus acusadores, e assim confio o meu caso a vós, e ao Deus para decidi-lo conforme seja o melhor para mim e para vós. Nota do narrador. Neste momento, temos uma pausa no julgamento, quando então é proferida a sentença de pena de morte a Sócrates. Após esse veredito, temos a parte 3 e 4 mencionadas na apresentação. Primeiro, Sócrates se dirige ao júri, que o condenou. Depois, se dirige aos jurados, fazendo menção aos que votaram pela sua condenação e após aos que votaram pela sua absolvição. E você pode aproveitar essa pausa para cadastrar seu e-mail no link que está na descrição do vídeo logo abaixo. Você será avisado sempre que um novo audiobook for lançado. Aproveite, é grátis. Dito isso, vamos retomar a leitura do discurso de Sócrates. Não estou indignado, ó homens de Atenas, por terdes-me condenado, e isso por muitas razões, entre as quais o fato de vossa decisão não ter constituído uma surpresa para mim. O que mais me surpreendeu, de fato, foi o número de votos a favor e contra essa condenação, pois não pensava que a decisão fosse ocorrer por meio de tão poucos votos, mas por uma grande quantidade deles. Tal como se apresenta o caso, a mudança de apenas 30 votos teria causado a minha absolvição. E assim penso que, no que diz respeito a Meleto, fui absolvido, e não apenas absolvido, mas está ao alcance de qualquer um perceber que, se Anito e Lícon não se apresentasse para acusar-me, ele teria sido multado em 1000 dracmas, por não receber 1/5 dos votos. E o homem propõe a pena de morte. Bem, que posso eu propor a título de alternativa, homens de Atenas? Está claro que deveria ser uma pena que mereço, não é mesmo? E o que mereço sofrer ou pagar por não haver deliberadamente vivido uma vida tranquila e haver descuidado daquilo que se ocupa a maioria das pessoas, ou seja, da aquisição de riquezas, da administração domésticas, dos cargos militares, dos discursos públicos e das diversas magistraturas, conspirações e facções existentes no Estado? E pensando que era realmente demasiado honrado para me ocupar dessas atividades e viver, afastado dessas coisas graças às quais teria sido inútil, a vós ou a mim mesmo, dedicado a proporcionar a cada cidadão individualmente o que eu julgo maximamente benéfico? De fato,
procurei convencer cada um de vós a zelar por si mesmo e por seu próprio aprimoramento no que tange a ser bom e sábio, de preferência zelar por quaisquer de suas posses, e a favor do próprio Estado, em lugar dos interesses deste, e adotar idêntico método no seu zelo por outras coisas. O que, então, merece um homem como eu? Algum bem, homem de Atenas, se é que devo propor algo verdadeiramente em conformidade com meu merecimento. E esse bem deveria ser tal que me fosse adequado. Ora, o que é adequado a um pobre homem que é vosso benfeitor e que necessita de ócio para exvortar-vos? Não há, homens de Atenas, tão adequado quanto tal homem receber suas refeições no Pritaneu. Isso é muito mais adequado a mim do que qualquer um de vós haja vencido nos Jogos Olímpicos com cavalo, biga ou quadriga. O vencedor olímpico vos faz parecer feliz, enquanto eu vos faço feliz. Ademais, ele não tem absoluto necessidade de sustento, ao passo que eu sou um necessitado. Portanto, se me cabe propor uma pena de acordo com o meu merecimento, proponho a minha alimentação no Pritaneu. Talvez algum de vós julguem que, dizendo isso, analogamente ao que disse acerca de lamentos e súplicas, me expresso com arrogância. Mas não se trata disso, atenienses. A verdade é, ao contrário, que estou convencido de que jamais cometi propositadamente injustiça contra pessoa alguma. Vejo-me, porém, impossibilitado de convencer-vos disso, dado termos conversado durante pouco tempo. Creio que se dispusesseis de uma lei, daquela que dispõe outros povos, que determina que julgamentos que envolvam a pena capital não devem ser resolvidos no único dia, mas somente após muitos dias, acabaríeis por convencer-vos. Mas agora, nestas circunstâncias, não é fácil em tão curto tempo fazer dissipar grandes calúnias, delas vos livrando. E como, por conseguinte, estou convencido de que jamais cometi injustiça contra pessoa alguma, certamente não a cometerei contra mim, declarando a respeito de mim mesmo que mereço alguma coisa má e propondo qualquer pena para mim que inclua o mal. E por que deveria agir assim? Por medo da pena proposta por Meleto, a respeito da qual digo que ignoro tratar-se de algum bom ou mal? Deveria optar de preferência por algo que sei tratar-se de um mal? Que pena posso propor? Encarceramento? E por que deverei viver encarcerado, um escravo da perpétua autoridade dos magistrados? Ou deverei propor multa, conservando-me encarcerado até que seja paga? Mas, nesse caso, equivaleria ao mesmo que acabei de dizer. Já não tenho dinheiro. Diante disso, será que devo propor o exílio como minha pena? Talvez aceitasseis isso. Mas eu teria realmente que nutrir um imoderado amor pela vida para ser tão destituído de senso a ponto de ignorar que se vós, que sois meus concidadãos, não conseguiram tolerar minhas conversações e meu discurso, julgando-os aborrecidos e desagradáveis, estando agora, inclusive, vos empenhando em livrar-se deles. Outras pessoas os tolerarão facilmente. É fato seguro, atenienses, que não o farão. Que bela vida seria minha se fosse embora, na idade em que estou, e passasse a perambular de cidade em cidade, sendo expulso de uma após a outra. Bem sei que, para todo lugar que me dirigisse, encontraria jovens que se disporiam a ouvir-me, como acontece aqui. Se os afastasse, persuadiriam seus parentes mais velhos a me expulsarem. Se não o fizessem, seus pais e parentes me expulsariam em nome deles. É possível que alguém dissesse: Sócrates, será que não poderias nos deixar e viver em silêncio, sem discursos? Bem, convencer algum de vós sobre esse ponto é a tarefa mais difícil. Isso porque, se afirmo que tal procedimento corresponderia a desobedecer ao Deus e que por conta disso não posso ficar em silêncio, pensaríeis que estou ironizando e não me acreditareis. Se, por outro lado, afirmo que dialogar todos os dias acerca da virtude e sobre as outras coisas em relação às quais me ouvis discursando e examinando a mim mesmo e os outros constituir o maior benefício para o ser humano e que a vida sem esse exame não é digna de ser vivida, menos crédito ainda me dareis. É como digo, senhores, mas não é tarefa fácil convencer-vos. Além disso, não me acostumei com a ideia de que mereço ser penalizado com alguma coisa má. Se tivesse dinheiro, teria proposto uma multa em consonância com minhas posses, mesmo porque isso não representaria para mim dano algum. Mas sendo as coisas como são, só resta o recurso de impor-lhes uma multa que eu possa pagar.
Talvez eu pudesse pagar uma mina de prata. Assim, proponho essa pena. Entretanto, Platão aqui, homens de Atenas, bem como Criton, Critóbulo e Apolodoro, me disseram para propor uma multa de 30 minas, e serão meus fiadores com relação a esse dinheiro. Assim, proponho uma multa nesse valor. Esses homens, grandemente dignos de crédito, serão meus fiadores. Porque quiseste ganhar tempo, homens de Atenas, ireis granjear da parte daqueles que desejam denegrir o Estado a reputação e culpa de terdes matado Sócrates, um homem sábio, já que sabeis que aqueles que desejam ultrajar-vos dirão que sou sábio, mesmo que eu não o seja. Se houvesses aguardado mais um pouco, o que desejais viria a ocorrer naturalmente, uma vez que conheceis minha idade, quão adiantado na vida e quão próximo da morte. Isso que digo não é para todos vós, mas somente para os que votaram a favor de minha condenação à morte. E para estes, tenho algo mais a dizer. Talvez penseis, senhores, que fui condenado pela dificuldade representada por me faltarem as palavras que vos teriam levado a absolver-me, se eu já tivesse considerado justo tudo fazer e dizer para obter a absolvição. Bem longe disso. No entanto, foi graças a uma falta que fui condenado. Não. Todavia, falta de palavras, mas de atrevimento e imprudência, e também de disposição para dizer-vos as coisas que teríeis adorado ouvir. Teríeis adorado ouvir meus gemidos e lamentos, e ver-me fazer e dizer muitas coisas que são, tal como sustento, indignas de mim, aquelas coisas que estáis habituados a ouvir de outros. Não julguei, então, que devia, diante do perigo ao qual estava exposto, fazer qualquer coisa digna de um homem livre. Com tão pouco me arrependo agora de ter feito minha defesa como a fiz. Prefiro morrer com base nessa defesa a viver com base numa defesa de outro tipo. Pois não devo eu, como qualquer outro homem, conceber um plano para escapar à morte a qualquer custo, isso no tribunal ou na guerra. Nas batalhas, mostra-se frequentemente óbvia a possibilidade de um homem esquivar-se à morte, arrojando suas armas ao chão e implorando misericórdia aos seus perseguidores. Há, ademais, vários outros meios de escapar à morte ao se estar em face de perigos de diversas naturezas quando nos dispomos a fazer e dizer qualquer coisa. Mas, senhores, não é difícil escapar da morte. É bem mais difícil escapar da perversidade, já que esta corre mais celeremente do que a morte. Lento e velho como sou, fui agora apanhado pela corredora mais lenta, enquanto meus acusadores, astuciosos e rápidos, foram apanhados pela corredora mais veloz, a perversidade. Irei embora agora condenado por vós e sentenciado à morte, mas eles daqui sairão condenados pela verdade, pela perversidade e injustiça. Aceito minha pena, e eles aceitem a sua. Talvez isso tivesse que ser assim, e penso que está bem. E agora quero fazer uma predição para vós. Vós que me condenastes, pois me vejo agora no momento em que os seres humanos mais profetizam, ou seja, quando estão na iminência de morrer. E vos digo, ó vós, ó homens que me condenastes à morte, que a vingança vos atingirá imediatamente após minha morte. Uma punição, por Zeus, muito mais difícil de suportar do que a que reservastes a mim. Agistes assim agora comigo, na crença de que sereis eximidos de prestar contas por vossas vidas, mas digo que topareis com um resultado sumamente diferente. Aqueles que vos constrangeram ao acerto de contas serão em maior número. Até então eu os detinha, e não percebestes. E porquanto são mais jovens, serão mais duros e sofrereis maior incômodo. De fato, se acreditais que executando as pessoas impedireis qualquer um de vos censurar por vossa conduta indevida, estáis enganado. Esse tipo de escapatória é tanto completamente impossível quanto desonrosa. A mais fácil e honrosa das escapatórias não consiste em silenciar outros indivíduos, mas em vos tornar o melhor possível. Com esta previsão, dirigida a vós que me condenastes, de vós me despeço. Com aqueles, contudo, que votaram pela minha absolvição, gostaria de discutir o ocorrido enquanto as autoridades do tribunal estão ocupadas e não preciso ainda dirigir-me ao local onde deverei morrer. Assim, senhores, ficai comigo por esse tempo, pois nenhum impedimento há para nossa conversação. Sinto que sois meus amigos, e quero vos indicar o significado do que agora sucedeu a mim. De fato, juízes,
e ao chamá-lo de juízes, vos designo corretamente, algo maravilhoso sucedeu a mim. Até então, o costumeiro poder profético, ou do daimon, se manifestava muito a miúde e a mim se opunha mesmo em matéria de mínima importância, barrando-me de alguma ação que não devia realizar. Agora, entretanto, como constatais, que encarei aquilo que concebe como sendo e que considera ser o maior dos males, o sinal divino não se opôs a mim, quer quando deixei minha casa de manhã, quer quando ingressei no tribunal, quer em qualquer etapa de meu discurso, quando me dispunha a dizer qualquer coisa, não obstante em outras ocasiões, me obstasse em muitas etapas no meio do discurso. Mas agora, nesse caso, não se opôs a mim em relação a nada do que eu disse ou fiz. E o que poderia eu supor a razão disso? Eu vos direi. Isso que aconteceu a mim é indiscutivelmente uma coisa boa e aqueles entre nós que classificam a morte como mal devem estar equivocados. Disso me foi concedida uma prova convincente, pois o costumeiro sinal certamente teria se oposto a mim se eu não estivesse prestes a encaminhar-me na direção de algo bom. Reflitamos também de uma outra maneira que nos sugere haver boa razão para ter esperança de que a morte seja uma coisa boa. A morte é uma de duas coisas. Ou é o nada, de modo que o morto não tem consciência de coisa alguma, ou é, como dizem as pessoas, uma mudança e migração da alma deste para um outro lugar. Se é uma completa ausência de percepção, tal como um sono, no qual quem dorme sequer sonha, devemos concluir que a morte constitui uma extraordinária vantagem. De fato, penso que se alguém separasse essa noite durante a qual dormiu, sem ter sonhos, e a ela comparasse as outras noites e dias de sua vida, e examinasse devidamente quantos dias e noites de sua vida havia passado mais agradavelmente do que aquela noite, creio que não só o indivíduo particular e comum, como também o próprio grande rei, julgaria que as noites como essas são poucas, se comparadas às demais noites e dias. Assim, na hipótese de ser essa a natureza da morte, terei que estimá-la como uma vantagem, uma vez que toda a eternidade pareceria ser então não mais do que uma única noite. Se, por outro lado, a morte é, por assim dizer, uma mudança deste lugar para algum outro lugar, e se o que nos relatam é verdadeiro, ou seja, que todos os mortos estão nesse lugar, que maior bem poderia haver do que esses senhores juízes? Se alguém, quando chega ao Hades, após deixar aqueles que afirmam ser juízes, irá encontrar os que realmente são juízes, e que se diz ali sentenciam nomeadamente Minos e Radamanto, Eaco e Triptolemo, além de todos os demais semideuses que foram homens justos em suas vidas, seria essa mudança de lugar indesejável? Ademais, o que não daria qualquer um de vós para encontrar-se com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Estou disposto a morrer muitas vezes sucessivas se tais coisas forem verdadeiras, pois de minha parte acharia maravilhosa a vida lá, especialmente ao encontrar Palamedes e Ajax, o filho de Telamon, ou quaisquer outros homens de outrora que perderam suas vidas devido a um julgamento injusto e pudesse comparar minha experiência com a deles. Creio que isso não seria desagradável, e o meu maior prazer seria despender meu tempo examinando e investigando as pessoas nesse lugar, como faço aqui, com o objetivo de descobrir quem entre eles é sábio e quem pensa ser, não o sendo. Que preço qualquer um de vós, senhores juízes, pagaria pela possibilidade de examinar o homem que conduziu a grande expedição guerreira contra Troia, ou Odisseu, ou Sísifo, ou outros incontáveis, incluindo tanto homens quanto mulheres que eu poderia mencionar? Conversar com eles, desfrutar de sua companhia e examiná-los seria uma felicidade sem tamanho. De qualquer modo, as pessoas lá não matam pessoas que realizam isso. E, em outros aspectos, são mais felizes lá do que os seres humanos aqui. E por todo o tempo vindouro, se realmente o que nos dizem é verdade, são imortais. Deveis também, senhores juízes, considerar a morte com esperança, tendo em mente a seguinte verdade, ou seja, que um homem bom não pode ser atingido por nenhum mal na vida ou após a morte, e que suas ações não são negligenciadas pelos deuses. Assim, igualmente, isso que aconteceu a mim não aconteceu por acaso. Vejo com clareza que é melhor para mim morrer agora e livrar-me de transtornos. Eis a razão porque o sinal em momento algum interferiu
em minha conduta. Assim, não experimento ira contra aqueles que me condenaram ou meus acusadores. Contudo, não foi esse o propósito de terem me acusado e condenado. Pensaram estar me ferindo, e nisso são culpáveis. Tudo o que peço a eles é o seguinte: quando meus filhos crescerem, senhores, puni-os, causando-lhes os mesmos transtornos que causei a vós. Se vos parecer que se importam mais com dinheiro ou qualquer outra coisa do que com a virtude, e se pensarem que são pessoas de importância, quando não são, censurai-os como vos censureis, por não se importarem com o que deviam se importar, e pensam que se transformaram em pessoas dignas, quando não são dignos de nada. Se assim agirdes, tereis sido tratado justamente por vós, o mesmo tendo ocorrido com meus filhos. Mas agora é chegada a hora de partirmos. Parto para a morte e vós para a vida. Entretanto, qual de nós caminha para a melhor sorte é algo que somente o Deus sabe. E essa foi a leitura do audiobook Apologia de Sócrates. Se você gostou e quer apoiar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo audiobook.